A Prefeitura de São Paulo lançou um projeto que pretende renomear as ruas que homenageiam envolvidos com a ditadura militar brasileira. O objetivo é alterar os nomes de 22 vias que fazem menção a personalidades e fatos da ditadura. Sobre este assunto, eu converso com a coordenadora adjunta de Direito à Memória e à Verdade do projeto Ruas de Memórias, Clara Castellano. Tudo bem, Clara? Tudo bem. Boa tarde, obrigada Boa tarde. pela presença aqui no Eu nosso que agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouco do programa. O projeto ele busca uma reparação histórica. Qual que é a ideia dele? Na verdade, essa é uma das demandas históricas dos ex-presos políticos, dos familiares de mortos e desaparecidos políticos do Brasil, das vítimas de tortura. É uma demanda histórica desse movimento, eles sempre pediram por essa reparação e é um projeto que não foi inventado, não surgiu da nossa cabeça, é um tipo de ação que outros países que também passaram por processos de transição de governos autoritários para a democracia também fizeram uma revisão aí desses símbolos e dessas homenagens. Então, por exemplo, na Alemanha você não encontra mais símbolos associados ao nazismo. Assim foi também na África do Sul com o fim do apartheid. Aqui na América Latina a gente tem exemplos também em Argentina, Chile, Uruguai. Mas é mais que isso esse projeto, né? Ele não é um projeto que se destina somente às vítimas, mas ele se destina também a todo o conjunto da sociedade. Porque a população da cidade de São Paulo tem o direito de conhecer a sua história, tem o direito de saber quem foram aquelas pessoas que são homenageadas como ícones, como referências nacionais nas ruas da cidade, né? E tem o direito de reconstruir a sua história baseada em valores democráticos, em valores de promoção dos direitos humanos. Então é nisso que esse projeto se pauta. Tá? E vocês fizeram um levantamento das ruas, é isso? Durante um tempo vocês fizeram um levantamento de quantas ruas levam esses nomes? Sim. É isso? Quanto tempo durou isso? Esse levantamento começou a ser feito em 2013, no começo de 2013, baseado em alguns relatórios oficiais de comissões da verdade que já existiam. Então, por exemplo, Comissão dos Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, Comissão da Verdade da LESP. Então, ele começou a ser feito em 2013. No final de 2014, a gente tem a entrega do relatório final da Comissão da Verdade Nacional, né, a CNV. Então, nisso, a gente tem um aumento aí do número de violadores. A gente chegou a um número total de 800 e poucos violadores, 840 e poucos violadores. E aí, com base nessa lista de violadores, a gente cruzou com os mapas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e chegou a cerca de 40 ruas, mais ou menos, 40 logradouros que homenageiam pessoas envolvidas na repressão da ditadura. Só que aí desses 40, a gente chegou ao número de 22 logradouros, que são os que a gente vai atuar com mais ênfase, com mais foco, porque são pessoas que têm envolvimento mais direto nessas violações aos direitos humanos que ocorreram durante a ditadura. Então, são torturadores, são pessoas que participavam da cadeia de comando de serviços de repressão, como, por exemplo, o DOI-CODE, o DOPS. Enfim, são pessoas que são mais altamente envolvidas com essas violações. Mas a ideia, em princípio, é alterar esses 22 nomes, mas depois estender para os outros, né? Os 40 ou não? Depende muito de como o processo for sendo construído, porque, na verdade, assim, existem dessas 22 ruas, existem apenas 3 que não são endereço de ninguém. Ou seja, não tem moradores que recebem cartas com aquele endereço nas suas casas. Para essas ruas, a gente vai enviar projetos de lei direto do Executivo ou em construção com a Câmara, sem fazer consulta. Como foi o caso do PL, que altera o nome do viaduto 31 de março para Terezinha Zerbini, que a gente entregou a semana passada em um ato com o prefeito, no dia 13 de agosto. Mas para as outras ruas, a ideia é que seja feita consultas com os moradores, ou seja, que seja um processo participativo, que os próprios munícipes escolham quais os nomes, quais as referências que fazem sentido para aquela localidade, né? E aproveitar esse momento também para colocar o debate público nos territórios da cidade sobre o que foram essas violações. E 31 de março é a data do golpe, a data do golpe de Estado, de 64. Exatamente. E que outras ruas, então? Quais os outros exemplos que você pode dar, que vão ser alterados, que devem ser alterados? A gente tem o 31 de março, a gente tem o elevado Costa e Silva, que é conhecido como Minhocão,
que foi o ditador que... Temos imagens tem do elevado imagem, agora com a Silva. Que foi o ditador que promulgou o AI-5, né, que cassou diversos direitos políticos e acelerou a repressão, né, intensificou a repressão. A gente tem o general Golbery Couto e Silva, que foi fruto da nossa primeira mobilização em loco, lá na Zona Sul. A gente tem a Rua Boylesen, que era o presidente do grupo Ultragás e participava pessoalmente das sessões de tortura. Tem até um aparelho de tortura que ele trouxe da Dinamarca que chama Pianola Boylesen. Então a gente tem aí uma lista grande de nomes que pode ser encontrada no site da prefeitura, né, capital.org. Eu não lembro agora direito como que é o endereço, capital.sp.gov.br. Isso, sabe melhor que eu. Pode ser encontrada no site da prefeitura, essa lista está disponível completa, com os 22 nomes. Agora, nesse projeto, a gente fala só da ditadura implantada em 64? O foco do projeto é prioritariamente a ditadura implantada em 64, porque é o foco da nossa coordenação, da coordenação de políticas de direito à memória e à verdade. A gente então, a ditadura de Getúlio Vargas, do Estado Novo, não entra? Então, a gente escolheu um recorte específico por causa de restrições, tanto de tempo, quanto de pessoal, quanto de recursos. Sim. Então, a gente sabe que existem muitas demandas e muitos passivos históricos que ainda não foram supridos da ditadura de 64. Então, a nossa coordenação se foca especificamente nisso. A gente tem, por exemplo, a análise das ossadas que foram encontradas na vala clandestina em Perus. De Perus, vocês já fizeram reportagens a esse respeito. Ainda está em processo de análise, tanto tempo depois, ela foi descoberta em 90 pela prefeita Luísa Erundini e até hoje não foi finalizada essas análises. Então, tem um conjunto de medidas que ainda precisam ser feitos em torno da ditadura de 64. Então, o Ruas de Memória ele se insere dentro desse recorte, né, desse espectro mais específico, mas a gente reconhece que as violações aos direitos humanos não começaram durante a ditadura militar, antes, né? Começaram muito antes, e a gente espera que, na verdade, colocando esse projeto em prática, colocando esse projeto na rua, suscitando o debate, outras pessoas possam sugerir, porque a ideia não é que os projetos saiam só do executivo. Os próprios vereadores podem propor, a sociedade civil pode propor para os vereadores alteração de ruas que acham que não faz E nesse projeto, inclusive, os moradores vão participar, né? Sugerindo nomes, é isso? Só uma observação. Tem o Filinto Miller, uma rua chamada Filinto Miller, que foi uma pessoa que participou da ditadura Vargas, que foi quem foi o responsável por extraditar a Olga Benário, e ele está na nossa lista, porque ele teve participação também depois na ditadura de 64. Mas é só para dizer que, enfim, a gente acredita que colocando esse debate na sociedade, outras mudanças possam surgir. A gente já tem recebido pedidos de cidadãos querendo alterar ruas próximas à sua casa. E aí, a ideia é justamente essa, respondendo a sua última pergunta, a ideia é justamente essa, que os cidadãos participem, que eles escolham. A gente vai fazer processos participativos, a gente já fez um na Zona Sul. A comunidade escolheu o nome que fazia sentido, que é o nome de um padre que teve atuação muito forte lá. Então, a ideia é que todos os processos sejam assim. A gente acha que não faz sentido discutir autoritarismo e a gente decidir o nome dentro do nosso gabinete, né? Então, por isso que todo o sentido desse projeto está na discussão, no debate público, nessa reelaboração do que foi a ditadura e nessa mudança de cultura para uma cultura de promoção de direitos humanos, para uma cultura de democracia, enfim. Clara, muito obrigada, viu, pela entrevista. Uma boa tarde para você. Obrigada.